Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre estrutura condicional. A gente tem três tipos de estrutura, tá? Que é a estrutura simples, a gente tem a estrutura composta e a gente tem também a estrutura de encadeamento. Então a gente vai entender cada um desses tipos aqui de estrutura, tá? Vamos começar pela simples. A estrutura condicional ela serve para a gente verificar se uma certa condição é verdadeira e se for verdadeira ela vai executar um bloco de instruções, tá? Então a gente tem algumas palavras-chave aqui. Para a gente trabalhar com essa estrutura simples aqui, a gente utiliza o if, que ele é equivalente a se. Então, por exemplo, e aqui dentro a gente coloca a nossa condição, né? Por exemplo, se 1 for igual a 1, né? A gente sabe que 1 é igual a 1. E aqui entre parênteses a gente executa o trecho de código que a gente quiser, né? Caso essa condição ela seja verdadeira. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um console writeLine e colocar aqui verdadeiro, esse bloco de código ele vai ser executado. Aqui eu coloquei uma instrução, mas pode ser várias instruções, tá? Então, como 1 é igual a 1, ele vai cair aqui e vai mostrar para nós imprimir a mensagem na tela. Ó, verdadeiro. Mas, por exemplo, se a nossa condição aqui fosse falsa, por exemplo, vamos colocar aqui se 1 é igual a 2, a gente sabe que é falso, né? Ele não vai cair aqui nesse trecho de código e não vai executar, ele vai passar reto aqui, ele vai ignorar, digamos assim, né? Ele vai chegar aqui, verificou, como é diferente, ele já pula para a próxima instrução depois da nossa condição. Então, executando aqui, ele não vai mostrar nada na tela, porque ele não caiu naquela condição. A gente tem a estrutura composta. A estrutura composta ela tem o nosso if e tem também o else, que o else é equivalente a se não. Então, vamos pegar esse caso aqui, ó. Se 1 é igual a 2, ele vai executar esse aqui verdadeiro. Se não, ele vai executar para nós esse outro trecho de código aqui, falso. Como a gente sabe que 1 não é igual a 2, então ele não vai executar esse trecho aqui. Ele vai executar esse trecho aqui de baixo. Executando aqui, ele mostra para nós o falso, porque ele caiu na nossa condição, ele caiu no else, baseado aqui nessa condição. Essa condição ela deu um retorno falso, então ele caiu aqui no se não. A gente tem a estrutura de encadeamento, que a gente pode colocar vários if, else if, para validar várias condições, né, na nossa estrutura. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui, número, e vou dar um valor de 10 para ela inicial. E eu vou fazer algumas verificações aqui, por exemplo, se o número ele for maior do que 20, então ele vai cair aqui nessa condição. Aqui eu posso utilizar o else if, que é para validar outra condição, né? O nosso else, ele cai, se todas as condições derem falsas, ele vai cair no nosso else, tá? Mas se uma condição do if ou do else if der verdadeira, ele já cai ali no bloco referente. Então, por exemplo aqui, se o nosso número for maior do que 15, posso colocar outro else if aqui. For maior do que 10, por exemplo. Nosso número for maior do que 5. E eu posso colocar um else aqui, para caso nenhuma dessas condições, né, serem verdadeiras. Então, por exemplo aqui, o nosso número ele não é maior do que 20. Então, o trecho de código que a gente inserisse aqui já não iria ser executado. A mesma coisa aqui, ó. O nosso número ele não é maior do que 15. Então, esse trecho de código aqui também não seria executado. O nosso número não é maior do que 10, né? Ele é igual a 10. Então, esse trecho não seria executado. Mas o nosso número ele é maior do que 5. Então, o trecho que seria executado nessa condição aqui, em toda essa estrutura, né? Seria essa condição aqui, ó. Número é maior do que 5.
Aí ele cairia aqui e executaria todos os comandos, né, todas as instruções que a gente inserisse aqui dentro desse else if. Caso não tivesse essa instrução aqui e todas as instruções dessem falsa, por exemplo, ele cairia aqui no else. Então ele executaria, né, caso nenhuma seja verdadeira, ele vai cair aqui no else e vai executar o bloco de código que tiver aqui dentro. Outro detalhe interessante, a gente não é obrigatório a colocar entre chaves, tá? Se for uma instrução única, por exemplo, se a gente quiser fazer aqui se 1 for igual a 1, se a gente tiver só uma instrução depois do nosso if, a gente não precisa colocar entre chaves. Por exemplo, aqui se eu colocar console writeLine, por exemplo, verdadeiro, a gente não precisa colocar entre chaves, ele já identifica, né, que essa instrução aqui ela faz parte aqui da nossa estrutura condicional. Então ela vai executar aqui o nosso verdadeiro. Mas se eu tivesse mais uma instrução aqui, por exemplo, aí a gente é obrigada a colocar entre chaves. Então basicamente essas são as estruturas condicionais, né? A gente tem esses três tipos. O simples, que a gente só verifica se, né, que é só o if. A gente tem o composto, que a gente verifica o if else. Se não cair na condição lá do if, ele vai cair direto lá no else. E a gente tem também o encadeamento, que é quando a gente consegue fazer várias ifs ali, if else, várias validações, né, para verificar se uma é verdadeira. Caso nenhuma delas seja verdadeira, ele vai cair direto lá no else. Para a estrutura de encadeamento, não é obrigatório ter um else, tá? A gente pode ter só if, else if, porém se nenhuma instrução for verdadeira, ele não vai cair em nenhum bloco, digamos assim, da nossa estrutura.